todos. Eu gostaria de agradecer, já é finalzinho de tarde, todo mundo quer ir embora e vai ouvir um pouquinho agora de microbiologia. São apenas conceitos básicos, tá? Para que cada um de vocês consiga linkar o que eu vou estar apresentando aqui ao seu ambiente de trabalho. No primeiro slide eu já coloco uma pergunta que é a seguinte: se é possível uma visão do comportamento do micro-organismo, você levar isso na preservação do fluido. A gente vai falar um pouquinho sobre fungos, leveduras, bactérias, sobre quais são as estratégias que os micro-organismos têm para poder sobreviver dentro dos ambientes, quais são os micro-organismos comumente encontrados em fluidos, como desenvolver um sistema de preservação que seja robusto e que traga benefícios, e qual é o pacote da Lonza que a gente pode estar oferecendo para ajudar nesse problema. O que são micro-organismos? Micro-organismos são seres microscópicos que vivem, que têm crescimento rápido, vivem em comunidade como nós. Eles têm características de, quando em comunidade, eles podem estar tanto no fluido como aderido à superfície. Entre comunidades, eles vão ter características que podem ser tanto benéficas como maléficas, eles podem estar interagindo como comunidade e acabar prejudicando uma outra colônia que está dentro desse ambiente. Bom, micro-organismo, muitas vezes você não consegue enxergar, só consegue enxergar aquilo que eles acabam fazendo como dano. Ou como benefício, no caso dos micro-organismos, que a gente acaba se alimentando, que não é o caso aqui. Então, o que a gente vê quando observa no microscópio, no laboratório? Aqui a primeira estrutura são as dos fungos, a de baixo são de leveduras, e essa aqui do lado é para bactérias. Quando a gente fala sobre fungo, é importante ressaltar que aquilo que você enxerga dentro do seu material, ou até mesmo um alimento, não é um fungo, é uma colônia. Então, aqui, essa plaquinha está representando uma placa de Petri, que é algo que a gente faz no laboratório, e cada uma dessas estruturas são uma colônia de bactéria, de fungo, desculpe. Esse aqui é o material, uma foto, até mesmo para deixar como claro, todas as imagens que a gente tem aqui, devido até à confidencialidade da indústria, muitas vezes a gente não consegue tirar foto do problema acontecendo no momento. Então, eu tentei buscar algumas imagens dentro dos trabalhos que a gente realizou, e até mesmo algumas de internet, para poder exemplificar, para não ficar muito chato. Só falar o conceito. Aqui é um material que tem crescimento de fungo. Então, todas essas estruturas que você está enxergando aqui, que são peludinhas, são colônias de fungos, e não um fungo sequer, um único fungo. Então, o que é um fungo quando a gente vai observar ele no microscópio? Então, é aquela imagem que eu tinha colocado anteriormente. Aqui eu vou ter estruturas, e isso aqui é uma comunidade, o que representa a colônia que a gente vê crescendo. Então, a gente tem uma superfície que é as hifas. Essas estruturas são as estruturas que vão dar suporte ao fungo. Aqui, a partir dessa estrutura, que ele vai se fixar num substrato e vai se desenvolver. O conidióforo, ele é simplesmente onde eu guardo os esporos que vão fazer a reprodução assexual. E o conídeo? O conídeo, ele nada mais é do que um esporo assexuado. Ele, quando ele cai no material, ele que vai dar origem a uma nova colônia de fungos. Eu representei aqui onde a gente mais encontra uma colônia de fungos, que é num pão. Isso que você vê aqui, que fixa
os esporos, elas são as hifas, o que você enxerga é uma comunidade. Mas, na realidade, essas comunidades são essas pequenas estruturas aqui, e esses esporos, ao caírem em outra parte do material, vão dar origem a uma outra nova comunidade. Então, falando um pouquinho do que é o crescimento do esporo. Quando o esporo ele se liberta dessa caixinha aqui, essa aqui é uma foto de microscópio, essas aqui são as hifas. Então, quando ele se solta e cai no material, ele começa a germinação. E aqui faz um novo indivíduo. Falando de leveduras. As leveduras, diferente dos fungos, elas se reproduzem como uma mutação, vamos dizer assim. Não é esse o termo, mas mais para vocês poderem se familiarizar. Uma única célula ela vai dar origem a muitas outras. Essa aqui a gente chama de célula-mãe, e essa outra célula que acaba crescendo, ela se dividindo, é uma célula-filha. Quando ela faz isso, a levedura ela vai começar a fazer o quê? Ela deixa as marcas dessa geração. Então, quando você pega uma levedura para observar no microscópio, você consegue ver quantas gerações esse único indivíduo gerou. Então, essa colônia de levedura, essa única célula de levedura deu origem a 4 outras células que vão dar origem a outras tantas. Quanto às bactérias, essa aqui é uma foto de microscopia, então você vai ver que elas tendem a ficar agrupadas, que é a questão de viver em comunidade. Essa aqui é a placa que é feita no laboratório, onde a gente vai contando cada um desses pontos e vai dizer, existem 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira colônia. Essa daqui de baixo já é uma placa de Pseudomonas aeruginosa. Eu vou falar mais para frente sobre os mecanismos, mas para que vocês possam observar. Aqui, nessa foto, todo esse crescimento não é separado como nessa foto. Exatamente porque as Pseudomonas são as grandes bactérias causadoras de biofilme, em tanques, tubulações. Esse é o mecanismo que ela tem para a sobrevivência. Então, falando na parte de como as bactérias elas vão se dividir, se reproduzir. Então, aqui eu tenho uma única célula de bactéria, o que tem em volta que deixa com que todo esse material aqui não se extravase ou saia para o meio, é chamado de membrana. Então, no processo de divisão, essa bactéria ela vai começar a dividir seu material genético, que é o DNA, e vai começar a dividir a sua membrana, formando 2 outros novos indivíduos. Então, de uma bactéria eu tenho 2. Como acontece esse crescimento? E qual é o ritmo e a velocidade? Na fase lag, que é a fase onde o micro-organismo ele caiu, isso aqui acontece também tanto para leveduras quanto para fungos. É um pouco diferenciado para cada uma delas, porque os fungos eles demoram um pouquinho mais para se desenvolver, mas eu vou passar sobre a bactéria, porque a bactéria é a que tem a velocidade de desenvolvimento maior. Então, quando cai uma célula de bactéria dentro de um material, vamos ter, por exemplo, você tem o seu material, o seu fluido, ele não está tratado, cai uma célula de bactéria lá, quanto tempo ele vai demorar para chegar nessa fase aqui que é estacionária? Então, da fase lag, que é a fase onde caiu uma célula, e até a fase exponencial, que é onde ele está fazendo o crescimento em logs, né, em logaritmos, que é o que a gente passa como as contagens, isso acontece a cada 20 minutos. Então, a cada 20 minutos eu tenho uma nova geração de log de bactéria. Na fase estacionária, é onde todos os nutrientes que estão naquele sistema já não estão tão dispostos e o micro-organismo, para se proteger, ele para de se desenvolver. Então, ele vai continuar na contagem que você
iniciou. Então, se ele parou aqui na fase estacionária com 10 a quarta, e não tem mais nenhum nutriente para ele se desenvolver, ele vai manter por um período essa vantagem, porque ele não vai crescer mais, porque senão vai ocasionar a morte de muitos indivíduos. Até chegar a um ponto em que não existe mais nutrientes e ele começa a decair. A membrana dessa célula permitiu que o corante azul entrasse nela. As bactérias gram-negativas, por terem característica da membrana ser mais resistente, elas não permitiram que esse corante azul entrasse e não pigmentaram e continuaram vermelhas. Então, isso é bactérias gram-positivas e negativas. Agora, o que isso representa quando a gente vai falar de um tratamento de um fluido? Bactérias gram-positivas são bactérias que, na sua característica, elas possuem uma única membrana. E essa membrana, por ser única, vai caracterizar a sua resistência. As bactérias gram-negativas, diferentes das positivas, elas têm duas membranas, que fazem com que todo o equilíbrio da célula, que ela acaba comprometendo, ela não compromete esse equilíbrio químico. Então, ela protege muito mais a célula. Aqui é um esqueminha de membranas. Tá? Aqui é simplesmente para mostrar o quê? Aqui é a membrana da célula. Aqui eu posso ter o material que entra simplesmente por uma difusão, diferença de gradientes. Então, a célula ela vai permitir que todos os nutrientes ou substâncias que entrem aqui, ela reconhece e fala, ok, isso aqui pode entrar, não vai haver dano. Eu também tenho canais que têm suas pontes de ligações, então elas vão reconhecer as substâncias e vão fazer com que isso passe direto, sem passar pela membrana. Como também outras proteínas que vão reconhecer outras proteínas e fazer com que haja esse transporte. Outra função é manter o equilíbrio de íons. Então, a célula ela vai fazer com que a quantidade de íons que entre na célula seja sempre a mesma quantidade que sai dela. Para quê? Para que essa célula não exploda. Para que ela não haja um rompimento, porque tem muito material lá dentro. Então, ela vai equilibrar o que entra e sai dela. Um outro fator que é importante é o ambiente. Muitas pessoas me perguntam se a bactéria vai resistir a tal temperatura. Meu processo é de 180 graus, então vai matar as bactérias. Eu falo, não. Alguns dos micro-organismos, eles têm essa capacidade de se mutar, ou até mesmo com características próprias, de resistir a essas temperaturas. Quando você tem um material que é dito como estéril, que é esterilizado por mecanismos físicos e químicos, eles entram numa autoclave, que é o equipamento, mas ele vai ter a temperatura e a pressão. Se eu tiver só a temperatura, eu não mato. Eu preciso ter sempre uma ação conjunta para que isso aconteça quando eu falo de mecanismos de esterilização físicas e químicas. Então, eu vou ter bactérias que vão crescer em temperaturas baixas, em temperaturas que hoje a gente não pode mais dizer que nós temos um clima que 35 graus, que 25 graus é a temperatura ambiente, porque em determinadas regiões a gente tem temperaturas que vão de 10 até 45. Então, a gente tem... As bactérias também se ajustaram a essa faixa, aquelas que são ditas como termófilas e aquelas que são extremamente termófilas. Aquelas que vão se ajustar ao pH, então eu vou ter bactérias que vão crescer em meios ácidos e alcalinos, neutros. Quanto à quantidade de sais, então eu tenho bactéria no mar, eu tenho bactéria na água doce, eu vou ter bactéria em todos os ambientes. Quanto à concentração de açúcares também. E uma outra questão que também que é errado no conceito sobre bactérias, sobre micro-organismo, é dizer que eles não crescem em ambientes secos. Eles crescem em ambiente onde não tem água. O que acontece é o seguinte, eu tenho micro-organismos na fase sólida, que quando em contato com a água, eles se ativam e se desenvolvem. Mas eles estão
Aqui eu gostaria que vocês imaginassem como um tanque de armazenamento, para falar quanto à condição de oxigênio. Então, eu vou ter micro-organismos que vão crescer somente na porção superior, que são as aeróbias, aqueles que necessariamente vão crescer no fundo do tanque, aquelas que vão crescer um pouquinho abaixo, porque elas são microaerofílicas, então elas não gostam muito de oxigênio, mas elas vão ficar próximas. Agora, qual é a condição que seria ideal para o monitoramento, para você poder falar assim, não, eu sei o que tem lá no meu tanque e eu consigo controlar? É quando eu tenho bactérias que são oxigênios tolerantes ou anaeróbios tolerantes, porque se eu fizer uma amostragem, eu vou conseguir tirar dessa porção e identificar qual é o micro-organismo, ou saber até mesmo qual é a contagem. Agora, se eu tiver micro-organismo somente nessa condição, ou somente nessa condição, se eu fizer uma amostragem errada, eu não vou conseguir encontrar esses crescimentos. Porque se eu fizer uma amostragem na parte inferior, eu não vou pegar nada. Se eu fizer uma amostragem na parte superior, eu não vou pegar nada. Então, aqui também é para mostrar o quão importante é você fazer a amostragem correta. Não uma única amostragem. Fazer várias amostragens para que você possa ter conhecimento real do que está acontecendo. Agora, falando um pouquinho de estratégia de sobrevivência. Isso aqui é um esquema de um biofilme. Tá? Então, aqui eu tenho células plantônicas. O que são células plantônicas? Elas são as células que estão dispostas no ambiente. Então, eu tenho um fluido lá em estocagem, ou até mesmo um fluido que fica circulando pela central. Então, eu tenho micro-organismos que estão em movimento. A partir do momento em que o micro-organismo ele consegue encontrar uma superfície, ele vai se aderir. Como material da sua própria respiração, ele vai produzir substâncias que vão proteger. E essas substâncias, e até mesmo o crescimento, eles vão crescendo com o tempo. Comparando aqui como se fosse uma colmeia de abelhas. Então, eu tenho as abelhas lá que vão começar a fazer a sua colônia, elas vão colonizando, vão crescendo, até chegar um momento em que o peso da própria colônia, ela se desplaca e cai. Isso é um desplacamento de biofilme, é quando o sistema fica saturado, não tem mais nutrientes, ela estoura esse filme e volta ao ciclo desde o início. Aqui é uma microfilmagem em microscópio, porque na primeira eu tinha um esquema desenhado. Opa, perdão. Aqui é um biofilme. Então, são milhares de células de bactérias que se agruparam e formaram um biofilme. Então, aqui é quando ela se desprende, fica aderida novamente na superfície para novamente colonizar um novo biofilme. Aqui é um esqueminha para que a gente consiga visualizar um biofilme dentro de uma tubulação ou de um cano. Quanto maior o tamanho do biofilme, menor é a quantidade de oxigênio disponível e maior é a minha curva de crescimento. Então, conforme eu tenho o tamanho desse biofilme, ele vai se desenvolvendo e vai crescendo, vamos considerar que aqui seja uma curva de uma tubulação. Todos os micro-organismos que estiverem aqui, eles são obrigatoriamente anaeróbios, porque o tamanho do filme faz com que o oxigênio não chegue até aqui. E o produto da respiração desses micro-organismos que estiverem aqui no topo, que são os aeróbios, eles vão produzir CO2 e vão fazer com que esse sistema fique cada vez com um menor número de oxigênio. Então, a relação é essa. Quando eu tenho um biofilme que desplaca, eu vou desplacar essa região aeróbia e vou ter esses micro-organismos aqui que são anaeróbios. Outra estratégia de desenvolvimento das bactérias são a formação de esporos. Aqui olhando no microscópio, eu vou ter... Esse aqui é um bastonete. Esse bastonete, quando você vê essa porção aqui iluminada, essa iluminação simplesmente
frente a um contraste do microscópio. Então, eu consigo contar quantos esporos eu tenho nesse meio. Então, essa porção aqui do esporo, o que a bactéria faz? Ele pega todo o seu material genético, põe na extremidade, faz uma formação de uma nova membrana, que é para protegê-lo, e ela morre. Quando vai acontecer um processo de esporulação? Todas as vezes em que o seu sistema estiver cansativo, quando não tiver, a bactéria não tem mais como sobreviver. Então, ela precisa desenvolver algo que a faça continuar como comunidade, como indivíduo. Então, a célula morre e deixa como herança o seu esporo aqui no meio. Quando todas essas condições que foram adversas e que fizeram com que esse esporo fosse desenvolvido, eles voltarem, o sistema voltar a ser novamente equilibrado, vamos supor que você fez uma nova adição de um fluido. Ao momento em que você adicionou um novo fluido ou mudou a temperatura do processo, algo que aconteça é que dá um choque nesse esporo. Aí o esporo, ele, que era somente uma pequena célula contendo DNA, ele começa a se desenvolver e forma uma nova estrutura de bactéria. Então ele volta a ser de novo um bastonete, como a gente viu aqui. A Lonza tem trabalhado, com os fluidos, e nós fazemos o quê? Nós fazemos um monitoramento de muitos clientes, e todo esse material a gente coleta, faz as contagens, e também fez um trabalho durante um ano de identificação, para poder entender quais eram os micro-organismos que estavam lá, e até mesmo para entender qual é o melhor sistema que a gente pode usar para esse tipo de micro-organismo. Dentro dessa identificação, e voltando um pouquinho lá naquilo que eu falei sobre gram-positivas e gram negativas e até formação de biofilme, nós temos aqui a maior parcela que foi identificada foi de Pseudomonas. Lembrando lá da primeira foto que eu coloquei, a Pseudomonas ela é um micro-organismo formador de biofilme. E o Bacillus, que é um micro-organismo que, como defesa, ele forma os esporos. A Corynebacterium e Staphylococcus, que estão aqui como 13%, elas são as bactérias gram-positivas. Então, se a gente for fazer a relação do que é um gram-positivo e um gram-negativo, o que esse gráfico nos mostra? Que a menor parcela que cresce são de grãs positivas e a maior parcela são de grãs negativas, que demonstra que esse mecanismo de sobrevivência, de ter duas membranas, prejudica, sim, o tratamento, quando ele não é feito de maneira adequada, e faz com que esses micro-organismos eles sobrevivam. Falando sobre outra classe também de micro-organismos, os micobactérios. Em muitos estudos, tem se encontrado as micobactérias em fluidos. Qual é o problema de se ter uma micobactéria num fluido? Diferente das bactérias, as micobactérias ela tem uma membrana muito rica e com uma espessura muito grossa. Não é duas membranas, mas é uma membrana muito grossa, de difícil penetração, então não é qualquer tratamento químico que vai conseguir combatê-las. Como as micobactérias elas podem ser danosas? Nas partículas que são suspensas dentro do processo de usinagem, um operador, se ele não estiver devidamente protegido, ele pode inalar essas partículas, e a Pseudomonas, preferencialmente, ela vai se desenvolver nos pulmões. Aqui é um esqueminha de uma micobactéria. Um esqueminha não, uma foto. As micobactérias, elas são muito diferentes das bactérias normais. Então, elas não crescem pequenas e não visíveis. Se você tiver um grande crescimento de micobactérias, como os fungos, elas podem entupir tubulações e podem chegar até a ser vistas, porque ela é um micro-organismo totalmente aeróbio, então ela vai para a superfície do fluido e consequentemente, ela pode vir a estar nessas partículas aqui e acabar contaminando um operador.
Bom, no começo eu coloco uma pergunta se é possível você fazer uma relação do que é um micro-organismo e levar isso para o seu tratamento, para a sua preservação. Agora eu coloco como sugestão como isso é possível. Então, onde a gente pode estar realmente identificando onde esses micro-organismos eles estão. Então, a partir do momento que você sabe que esses micro-organismos eles crescem na água, eles crescem no óleo, eles estão nos equipamentos e nos materiais, e eles podem ser contaminados pelo operador, então a gente pode determinar que a água é usada na diluição do fluido concentrado, ele é a grande fonte de contaminação, que o ar ele pode trazer os esporos dos fungos e ser contaminado por aerosóis, que as mãos humanas dos operadores podem contaminar o fluido, que tudo que estiver no solo, como parte de equipamentos, calçados e até mesmo processos de limpeza, quando você varre uma estação, você levanta partículas, essas partículas podem sim contaminar o fluido. Então, como trazer todo esse conhecimento, ou todos esses pontos que foram levantados para o seu sistema de preservação? Então, você precisa sempre considerar que tudo que você testa no laboratório, você também tem que testar na sua planta. Você não pode confiar simplesmente num teste de laboratório, porque as condições da sua planta independem do que foi feito no laboratório. No laboratório são usados micro-organismos que são ATCCs, eles não têm contato com o material, eles não têm essas resistências que eles criam nesses ambientes, porque ali dentro da sua planta ele está se alimentando daquilo que ele mais gosta, que ele reconhece. Então todo teste que é feito no laboratório também deve ser feito Então todo teste que é feito no laboratório tem que ser feito também na planta. Como considerar, e até mesmo por causa de questões de GHS e tudo, a questões de toxicidade ao operador? O que deve ser considerado? Um sistema eficiente, ele tem que levar em consideração a sua toxicidade e a segurança do operador. Então, qual é o melhor sistema preservante? É a menor dosagem de biocida que seja capaz de preservar a sua emulsão, sem dano para o operador e dentro do custo. Um biocida, ele vai interagir com a membrana, como um biocida ele age na célula, ele vai sempre se comunicar com essa membrana, lembrando que a membrana tem todos aqueles mecanismos que fazem com que elas permitam o que entra e sai dela. Então, o biocida ele vai se comunicar com esses sítios de ligação e é a partir dessa ligação que ele vai entrar na célula e vai fazer, ou ele vai causar morte porque ele faz um desequilíbrio químico, ou porque ele ele pode romper a membrana. Então, cada um dos biocidas ele vai ter um mecanismo de ação. Aqui foi mencionado o do BIT. Então, dentro de todo o trabalho que a gente faz para poder desenvolver um bom sistema de preservação, o teste de laboratório a ser considerado é um challenge test. Aqui a gente considerou um challenge que foi feito para micobactéria. Então, conhecendo qual é o micro-organismo que eu tenho no meu sistema, eu vou fazer a pergunta: qual é o melhor sistema preservante que eu vou utilizar? Então, dentro do portfólio, se escolhe qual é o melhor biocida e faz o teste. Considerando também quais são as exigências do mercado quanto ao uso de biocidas. Então, tem-se a tendência hoje de ter a menor quantidade possível de formaldeído. Então, aqui é um esquema de avaliação de 2 biocidas, onde você vê as características físicas e até mesmo de eficácia para poder fazer essa substituição.
Lembrar também que não é simplesmente adicionar biocida todos os dias. Você precisa conhecer o seu sistema. Para quê? Para que você entenda quanto tempo é necessário para fazer a adição de biocida, porque essas adições serão considerados para a saúde dos operadores, para a saúde do seu sistema e até mesmo por causa de custo. Aqui é um monitoramento, é outro trabalho que a gente faz na Lonza, onde a gente determinou durante um ano inteiro quais eram as contagens, onde a gente fez contagens nos fluidos e foi determinando. Então aqui você pode observar que eu tinha uma quantidade de ativo relativamente alta e tinha concentrações de bactérias altas. Então, no começo, né, alto nível de ativo e alta contaminação. E depois de um ano, com todas as mudanças que é feita no sistema, porque aqui a gente vai compreendendo o que realmente existe lá. Então, você tem dosagens menores de biocida e eficácia na preservação. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é que eu sei o quanto um laboratório de microbiologia é dispendioso, ninguém vai ter um laboratório dentro da própria planta, mas existem mecanismos que você pode fazer para poder monitorar esse crescimento. Então, existem no mercado os biocounts. Os biocounts, eles são meios de cultura onde você faz a imersão do seu fluido, pode incubá-los a temperatura ambiente e você vai ter a contagem de bactérias, leveduras e fungos. Então, é uma maneira de você poder controlar o seu sistema, sem necessariamente precisar pagar um laboratório de microbiologia para poder fazer esse trabalho. Uma coisa que eu gostaria também de colocar é que, até foi o Joel que fez a pergunta no começo, quando ele fez assim, todos os tipos de óleo eles vão ser contaminados? O óleo, quando ele é concentrado, ele pode ser contaminado? Sim, ele pode, mesmo não tendo uma concentração de água muito grande. Mas os micro-organismos que vão crescer nele são os micro-organismos mais específicos. Então, a concentração, a população que estiver ali será sempre pequena. Quanto mais diluído for o fluido, quanto mais água tiver no sistema, maior é a possibilidade de eu ter uma contaminação. Então, toda a água que você usa no processo para fazer essa diluição, ela deve ser monitorada, ela deve ser checada quanto à sua qualidade, para que você não leve para, além de como funciona o sistema de usinagem, para que você não leve micro-organismos que não estão na sua planta simplesmente porque você utilizou uma água que não tinha boa qualidade. Bom, aqui é o pacote da Lonza de preservação, onde tem listados todos os nossos biocidas. Nós estaremos aqui amanhã, durante todo o dia, então para a gente não detalhar todos eles, caso alguém tenha alguma pergunta ou queira saber mais, a gente vai estar lá fora. A Lonza, como nós fazemos o nosso desenvolvimento de moléculas? Então, a Lonza, por possuir vários sites durante por todo mundo, então esses sites se conversam e tudo que é desenvolvido fora vem para a Lonza Brasil, tanto quanto tudo que é desenvolvido na Lonza Brasil vai também para outros sites e são aplicados nos clientes. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a todos. Espero que não tenha sido muito chato por falar de microbiologia e espero trazer para vocês o mínimo de informação para que vocês tenham a curiosidade de pesquisar um pouco mais sobre os micro-organismos e poder entender um pouco dos sistemas.